Começa agora o programa Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, fazemos um bate-papo sobre temas que afetam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com o Heller Gonçalves, que é presidente do sindicato. E hoje, Heller, o nosso tema é a escala 6x1, um tema que está dando bastante o que falar, né? Olá, Ana, seguindo aqui para mais um programa A Voz do Trabalhador, e hoje nós vamos falar sobre a escala 6x1 e toda a luta em curso para que o trabalhador tenha pelo menos mais um dia de folga na semana, e é um tema nacional no qual nós vamos abordar aqui hoje. Vamos ver um vídeo, Heller, que vai explicar um pouquinho sobre essa jornada. O fim da escala 6x1, que impõe 6 dias de trabalho e apenas 1 de descanso, está no centro do debate nacional. A jornada, que é adotada principalmente em setores como comércio, serviços e saúde, é considerada uma das jornadas mais desgastantes, com impactos na saúde e na vida familiar dos trabalhadores. Pesquisas apontam que mais de 60% dos brasileiros querem a redução da jornada para 36 horas semanais, com escala de 4x3. O tema opõe interesses. De um lado, os trabalhadores apoiam a medida. De outro, setores empresariais resistem. No Congresso, há projetos sobre o tema que podem ir à votação ainda este ano. Heller, o que é a escala 6x1 e quais os impactos dessa jornada na vida dos trabalhadores? A escala 6x1 é quando o trabalhador, dentro da jornada da semana, ele tem apenas um dia de folga. Existem as modalidades onde os trabalhadores trabalham de segunda a sábado e folgam no domingo. E existe aquela jornada direta e o dia que cai a sua folga, isso acontece principalmente em setores do comércio, como restaurantes, lanchonetes, supermercados, aqueles que trabalham no shopping, em uma loja, que no caso o dia da folga não é nem no domingo. Trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, trabalha direto e a folga ela cai muitas vezes no dia de semana. E por que a gente tem que se posicionar e lutar contra essa escala? Vamos fazer um exemplo aqui, Ana, pegando principalmente final de ano, um feriado, daqui a pouco é carnaval. Enquanto muita gente está curtindo no sábado, no domingo, naquele dia do feriado, tem aquela pessoa que está trabalhando no final de semana e sem receber a hora extraordinária por aquilo, como parte de uma jornada normal. E apenas um dia de folga na semana, muitas vezes é o dia que o trabalhador tem que limpar a sua casa, é o dia que o trabalhador tem que lavar a roupa, principalmente para as mulheres que têm dupla ou tripla jornada de trabalho. Um dia só de folga na semana não dá. Bom, Heller, as pesquisas de opinião mostram que a maioria da população, a classe trabalhadora, apoia o fim dessa escala. Como é que você vê isso nas conversas com os trabalhadores da categoria e de outros setores também? Olha, quando a gente fala de acabar com a escala 6x1, isso aqui podemos dizer que a maioria da população, mas se for ver entre aqueles que trabalham nesta escala, você pode ter certeza que a ampla maioria apoia acabar com ela. Esse movimento ele surgiu através do VAT, Vida Além do Trabalho, que começou pela internet. Começou com poucas e depois viraram milhares de assinaturas. E fruto disso, a deputada federal Érica Hilton do PSOL pautou o tema no Congresso Nacional e a gente viu toda a repercussão que teve, primeiro pelas redes sociais, e hoje é comum. Eu estava algumas semanas atrás na cidade de Paulínia, na região metropolitana de Campinas, e estava numa mesa junto com alguns familiares. Aí quando comentaram que eu era do sindicato, um pessoal que trabalha principalmente em farmácia, setores do comércio, entrou nesse tema na hora. Opa, é verdade que já está discutindo no Senado e que já aprovou na CCJ? Quais serão os próximos passos para isso? Ou seja, esse é um tema que está na boca do povo e aqueles que trabalham nessa escala não vê a hora de acabar, porque é muito danoso para o trabalhador ter apenas um dia de folga. E afeta tudo, saúde, convívio com a família, afeta tudo, Heller, essa jornada? Olha, com certeza, Ana, porque, vamos lá, a gente defender a família, isso é parte hoje do discurso de um setor da sociedade.
Você defender a família é você defender o fim da escala 6x1. Por quê? Você tendo apenas um dia de folga, e a realidade é que muitas vezes você tem a hora para chegar ao trabalho, mas você não tem hora para sair. Como que você chega em casa cansado e tendo que trabalhar no outro dia? Como que você educa, dá carinho para o seu filho? Como que você consegue ter uma relação fraterna com o seu companheiro ou sua companheira, sendo que você não tem tempo para nada e no dia que você tem de folga é aquilo? Muitas vezes a classe trabalhadora, essa é a realidade, utiliza esse dia de folga para fazer o serviço doméstico. Então nós temos que defender que os trabalhadores tenham mais tempo para ficar com a sua família, que os trabalhadores tenham mais tempo para ficar com seus filhos, para poder ler um livro, para poder praticar esporte, para poder tocar um instrumento musical. A realidade é que hoje a gente só trabalha e os empresários eles vão ficando cada vez mais ricos fruto desta exploração, e a gente tem vários exemplos, inclusive, de algumas empresas que estão testando acabar com a escala 6x1, aplicando 5x2, 4x3, e mostra que o trabalhador fica mais contente e com isso ele produz mais do que quando era com essa escala. Então a gente tem que aproveitar que hoje o debate está no Congresso Nacional, que existe um apelo nas redes sociais, para a gente fazer muita mobilização para acabar de vez, para que a classe trabalhadora possa ter pelo menos mais um dia de folga, porque não dá para a gente viver para trabalhar. Então, nesse sentido, toda a nossa luta e o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos para que a gente consiga acabar com essa escala neste ano. Weller, e a gente sabe que há resistência em acabar com a escala 6x1 e também reduzir a jornada no setor do empresariado, em setores políticos, né? Como é que você responde a esses argumentos que eles falam que vai gerar desemprego, que vai haver demissões, vai fechar fábricas, enfim? Como é que você explica isso? Olha, Ana, historicamente, todas as pautas que favoreceram os trabalhadores, o empresariado, eles foram contra. A gente recebeu há pouco tempo atrás o 13º no final do ano de 2025. E a história do 13º é uma história interessante e curiosa, porque começou desde a década de 20, os trabalhadores reivindicando um abono de Natal que depois virou um salário a mais. E quando a gente vê, principalmente a partir da década de 60, quando se começa a discutir o 13º, os jornais da época colocavam que era uma irresponsabilidade do movimento sindical, porque se os empresários fossem pagar um salário a mais no ano, que isso ia fazer com que as empresas fechassem e saíssem do país. E hoje os empresários pagam 13º e tem lucro do mesmo jeito. Então, o lucro do grande empresariado é muito. Dá para dar mais um dia de folga. Agora, o que é importante? Quando a gente fala muitas vezes de atacar as grandes empresas, a gente está falando aqui do Carrefour, a gente está falando aqui das lojas Renner, porque a realidade do pequeno empresário é diferente da realidade do grande empresariado. Então, acho que isso é importante a gente colocar. Agora, de uma forma geral, dá para acabar e as empresas seguir funcionando e tendo o seu lucro do mesmo jeito. Bom, Heller, vamos dar uma pausa e voltamos daqui a pouquinho para continuar esse bate-papo. Em 2026, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região completa 70 anos. São 7 décadas liderando mobilizações, greves históricas e campanhas memoráveis. E com o passar dos anos, testemunhamos a consolidação de uma atuação firme e combativa, sempre na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. 70 anos de história. Estamos de volta com o programa A Voz do Trabalhador e o tema de hoje é a luta pelo fim da escala 6x1. Weller, dando continuidade, então, ao nosso bate-papo,
A redução da jornada de trabalho sempre foi uma pauta histórica da classe trabalhadora. Por que ela volta com tanta força hoje? Olha, Ana, lutar pelo fim da escala 6 por 1 é importante, agora tem que vir com a redução da jornada de trabalho. Por quê? Se você reduzir, por exemplo, a 6 por 1 e começar a trabalhar 5 por 2, mas você trabalhar a mais algumas horas por dia, acaba que dá na mesma. Porque vamos lá, eu citei aqui que é em especial em setores do comércio que tem essa escala. Agora, na indústria existem algumas fábricas que trabalham em escala 4 por 4, 4 por 3. Agora, a escala 6 por 1 está também na indústria de uma forma geral. Por quê? Hoje nas fábricas a gente trabalha em regime de compensação de horas, porque a CLT fala que você só pode trabalhar até 8 horas por dia. Então teria que trabalhar 4 horas no sábado, dentro da jornada de 44 horas. Nas empresas a gente compensa esses 48 minutos por dia para não ir no sábado. O que isso significa? O operário, para estar na fábrica às 7, e geralmente é das 7 até às 5, por exemplo, o cara para estar lá no pé da máquina às 7, ele acorda às 5 da manhã para pegar o transporte fretado às 4. E aí ele sai da fábrica às 17, até ele chegar em sua residência é 19 horas. O cara com isso toma um banho, janta, assiste um pouco de televisão e já tem que dormir porque tem que acordar às 5 da manhã no dia seguinte. Então por isso que a gente precisa também reduzir a jornada de trabalho e a gente tem que aproveitar este momento, que é uma pauta nacional, ou seja, o trabalhador que está vendo aqui essa minha entrevista, poxa, não trabalha no shopping, não trabalha no sábado e no domingo, mas se trabalha de segunda a sexta nessa condição, está trabalhando pra caramba. Então precisa sim reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário. Weller, e como a gente viu, há projetos, há uma proposta de emenda à Constituição, há projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Qual é o caminho para se conquistar essa reivindicação, o fim da escala 6 por 1 e a redução da jornada de trabalho no Brasil? Olha, é importante que este tema ele esteja em pauta no Congresso Nacional. E este ano é um ano de eleição. E a gente está vendo, inclusive, muitos deputados e senadores falando da importância de dar sequência nesta luta, o cenário de polarização que passa o nosso país. Agora, nós, enquanto classe trabalhadora, nós sabemos quais são os nossos métodos de luta. A jornada de trabalho no nosso país foi reduzida na Constituição Federal de 88, principalmente por causa dos movimentos que teve de ocupação de fábrica. Na GM aqui em São José dos Campos teve uma greve importante pela redução da jornada de trabalho, assim como teve também na CSN em Volta Redonda, e toda a efervescência que foram as lutas operárias na década de 80. Então, é importante a gente se manifestar nas redes sociais. É importante a gente pressionar tanto os deputados como os senadores, porque muitos deles que se posicionam contra essa escala trabalham 3 dias na semana, não sabem o que é a realidade de colocar a mão na massa e de fato trabalhar e ter apenas um dia de folga na semana. Agora, nós achamos que todos os sindicatos, as organizações sociais, todos os lutadores que tem no nosso país, a gente precisa colocar o bloco na rua. Então tem que ter manifestação, tem que ter passeata. Então eu acho que este é o desafio do movimento sindical brasileiro, e você que está vendo aqui esta entrevista que concordou, dá para manifestar via as redes sociais e nas manifestações que tiverem. Tudo que a classe trabalhadora conquistou até hoje não veio de mão beijada dos patrões e nem dos governos, e sim a gente arrancou na luta. Obrigado, Weller. Hoje encerramos por aqui, mas vamos ficar de olho nesse tema para acompanhar o desenrolar dessa mobilização. Voltamos no próximo domingo com mais um programa Voz do Trabalhador, às 8h45 da manhã. Esperamos por vocês.